Abençoados, eleitos, amados da graça de Deus, estamos de volta aí com mais um estudo aí, amém? Eu declaro para vocês aí, né, uma tarde de quarta-feira de muita saúde, muitas felicidades e paz, amém? Que seja uma tarde abençoada para todos vocês que já são povo abençoados da graça de Deus, amém? O tema desse estudo: qual a igreja com o inferno não prevalecerá? Qual é a igreja que Cristo estava mencionando aqui, né? Em Mateus 16, 18, e qual ele diz que as portas do inferno não prevalecerão. Qual é essa igreja que o inferno não prevalecerá? Amém, abençoados? Esse é o nosso tema de hoje. A todos vocês que já me seguem, todos vocês que participam da minha live, eu peço a vocês muito obrigado. Continuo com o irmão André, amém? Não esqueça de dar seus likes, convide mais pessoas para se inscrever, amém? Quanto mais meu canal cresce, mais pessoas vão recebendo esses conhecimentos. Quanto mais o canal cresce, mais a plataforma do YouTube vai distribuindo esses vídeos para mais pessoas. Amém? Por isso que eu peço vocês sempre para se inscrever. É um pedido que eu vou fazer sempre. Amém? E não estou visualizando aqui bens financeiros para mim. Não, eu não ganho nada. Não ganho nada do YouTube. Eu estou visualizando aqui bens espirituais. Estou visualizando aqui pessoas recebendo esse maravilhoso conhecimento, essa maravilhosa graça que eu recebi, que todos vocês que já me seguem receberam. Para nós ajudarmos essas pessoas, nossos irmãos, né, que ainda estão lá no sistema religioso, vários e diversos, devemos anunciar essa graça de Deus. E uma dessas formas é convidando pessoas para conhecer o nosso canal, convidando pessoas para se inscrever, dando likes para que a plataforma do YouTube distribua mais esse vídeo. Quanto mais like, mais ela distribui. Amém? É assim que funciona, né, o algoritmo do YouTube. Então eu peço a vocês, continuem comigo aí. Já taca o dedinho no like e não se esqueça. E vamos ao tema. Abençoados. Yahshua, Jesus, num diálogo com Pedro, ele disse que sobre aquela pedra, a igreja dele seria edificada e o inferno não prevaleceria. Então vamos já aqui entrar em Mateus 16, 18 e vamos passar a entender um pouco que igreja é essa que esse inferno não prevalecerá. Porque a igreja católica, os padres dizem que o inferno não prevalecerá contra a igreja católica. Os evangélicos dizem que o inferno não prevalecerá contra a igreja protestante, as igrejas evangélicas. Mas qual será realmente? Eu, irmão André, que anuncio a graça de Deus, posso dizer que o inferno não prevalecerá contra a igreja da graça de Deus, assim como eles dizem. Mas vamos entrar na palavra e entender do próprio Cristo qual igreja é essa que ele está se referindo aqui. Mateus 16, 18, a palavra diz, Cristo, Yahshua Jesus, dizendo para Pedro, também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Esse nome Pedro deriva do grego Petros. Petros, cujo significado é pedra, rochedo. Amém? Era uma palavra e pode ainda continuar sendo frequentemente considerada, né,
um símbolo de estabilidade, de segurança, entendeu? Significa que esta igreja que tem essa estabilidade, que tem essa segurança, esta igreja seria uma igreja forte, seria uma igreja que o inferno, as portas do inferno não prevaleceria. Quando fala porta do inferno, é figura de linguagem. Está se referindo contra o mal. O mal não prevalecerá contra essa igreja. Amém? Então, será que essa palavra está se referindo às igrejas de pedra? Igreja de pedra. As igrejas católica, apostólica, romana, ou a igreja, as igrejas protestantes, as igrejas de Martinho Lutero, Calvino, que é chamada de igrejas evangélicas. Será que está se referindo a essas igrejas? A Bíblia diz que igreja são pessoas, porque igreja somos nós, porque Cristo habita em nós. Paulo diz que nós somos a morada do Espírito Santo. Então, templo e igreja somos nós. Nós somos a morada de Deus. Amém? Então, igreja somos nós. Aqui está falando de igrejas como pessoas. Pessoas. Não está falando de igrejas de pedras. A igreja apostólica romana, o templo da igreja apostólica romana, o templo da igreja, né, evangélica, o templo de Salomão lá do Macedo. Não. Está falando de pessoas. Igrejas são pessoas. Deus não habita na igreja lá de parede de pedra, né? As igrejas Assembleia, as igrejas, né, Batista, a igreja católica, e várias outras. Deus não habita lá. Ele habita nas pessoas. Eu sempre digo que Deus só chega lá na igreja de pedra quando as pessoas chegam. Se é que as pessoas têm o Espírito de Deus nela. Assim que a Bíblia nos ensina. Então, para Deus chegar na igreja de pedra, as pessoas têm que ir na igreja de pedra. Porque a casa de Deus não é a igreja de pedra. A casa de Deus são pessoas. Tenho que ir na igreja buscar Deus. Não. Ele já está em você. É você, no seu íntimo, conversar com ele. No seu íntimo, derramar sobre ele as suas vontades, suas necessidades. Você não precisa ir lá na igreja para buscar ele. Ele já está em você. Amém? A palavra diz que onde tiver dois ou mais, ali eu estarei. Ele não disse que você precisa encher, né, um local fechado de parede, de concreto, encher de pessoas para que ele possa estar. Não. Ele de onde tiver uma ou duas pessoas, ou mais pessoas, ali eu estarei. Porque duas pessoas vão já começar ali a estudar a palavra de Deus. Já vão estar ali colocando a mente de Cristo para funcionar. E uma vez que você coloca a mente de Cristo para funcionar, esta mente de Cristo que está dentro de cada um de nós, começa a te revelar a palavra correta. Sem invenção de moda, sem teologia humana. Então, essa igreja está dizendo de igreja de pessoas. As igrejas evangélicas nasceram das igrejas católicas. As igrejas católicas foram fundamentadas, né? Ele está falando aqui pedra, sobre essa pedra. A igreja católica foi fundamentada na pedra principal religiosa judaica. A pedra é fundamentação. Existe a igreja
judaica se fundamentou. Criaram uma religião em cima do judaísmo. A palavra de Deus nunca foi religião, mas os judeus criaram uma religião, o judaísmo. E nessa pedra fundamentada pelos judeus, os católicos surgiram dela. Então criaram a pedra fundamental apostólica romana. Primeiro foi dos imperadores, depois dos papas, do apostolado romano. Desta igreja nasceu Martinho Lutero, um padre teólogo, e saiu da igreja, da pedra principal da igreja católica, saiu Martinho Lutero, formando uma outra pedra, a pedra fundamental ali das igrejas protestantes, igrejas luteranas, depois passou chamado protestantes, hoje chamados igrejas evangélicas. Amém? Então, quando ele está falando esta pedra, dessa pedra, né? Ele não está falando da igreja, né, católica, da fundamentação religiosa judaica, nem da fundamentação religiosa católica e nem da fundamentação religiosa evangélica. As igrejas evangélicas nasceram dos apóstolos Pedro, Tiago e João. Pedro, Tiago e João. Pedro, Tiago e João não seguia os farisaicos, a religião dos fariseus, o judaísmo farisaico. Quando Cristo veio, né, eles passaram a praticar as mesmas normas judaicas, mas tendo Cristo como o Salvador. Nascendo ali igrejas, né, a messiânica, que é a igreja messiânica tem Cristo como seu Messias, mas pratica todas as normas judaicas. Não é essa pedra que Cristo está se referindo, que hoje são as igrejas evangélicas. As igrejas evangélicas nasceram de Pedro, Tiago e João. Tem Cristo como Senhor, mas pratica as normas de Moisés. Então é uma igreja misturada. Serve a dois noivos. A noiva está aí, né? Em idolatria. Porque ela tem o Cristo como noivo, mas segue um outro noivo, chamado Moisés. Né? Não é essa igreja que Cristo está se referindo, o inferno não prevalecerá. Porque essas igrejas, o inferno já está prevalecendo. Que esse inferno aqui está se referindo ao mal. Ao mal, a tudo aquilo que é mal, a tudo aquilo que é contra o Cristo. E a igreja, todas as igrejas, né, religiosas hoje, né, estão contra Cristo. Porque fazem tudo contra Cristo. Estão me entendendo? Então, vamos ver o que Jesus estava se referindo aqui. Qual igreja que Jesus estava se referindo? Mateus 16, 1, 4. Aproximando-se os fariseus e os saduceus, tentando-o, pediram-lhe que lhe mostrasse um sinal vindo do céu. Chegando quem? Os fariseus e os saduceus, tentando-o. Eles queriam todo o tempo tentar Jesus. Eles queriam todo o tempo botar Jesus à prova. E o que o sistema faz hoje? O sistema religioso evangélico faz o quê com nós que pregamos a graça hoje? A todo tempo quer nos botar à prova. A todo tempo fica nos tentando. A todo tempo fica tentando nos refutar. Faz as mesmas coisas que o sistema farisaico e os saduceus faziam com Yahshua Jesus. Por quê? Porque eles seguem o mesmo vínculo doutrinário de Pedro, Tiago e João. E nós seguimos o vínculo doutrinário do Cristo glorificado.
Por isso somos diferentes. Amém? E Jesus aqui chama essa geração, aquela geração que era contra o Cristo, ele chamava de geração má e adúltera. Essa geração má e adúltera ainda existe hoje no sistema religioso evangélico. É uma geração má porque não respeita, né, as obras de sacrifício que Cristo fez no madeiro. Por exemplo, Cristo já batizou a todos no madeiro, mas eles vão batizar lá na piscina do pastor, dizendo que quer dizer inconscientemente que aquele batismo do Cristo no madeiro não serviu para nada. Então é uma geração má, é uma geração adúltera, porque a igreja são pessoas, e essa igreja está servindo a dois senhores. Não, meu Senhor é Cristo, mas eu tenho que praticar as normas do outro noivo, Moisés. Né? Moisés mandou, né, fazer a Páscoa, que chamam de ceia. Moisés mandou batizar, então eu tenho que batizar. Então é uma igreja adúltera. Pratica adultério o tempo todo. Tem Cristo como seu Senhor, mas tem que ouvir a voz do outro Senhor. É uma igreja adúltera. E Cristo diz que eles pedem sinais. Amém? Estou mostrando para vocês que essa pedra fundamentada não é a pedra fundamentada dos fariseus, dos saduceus, não é a pedra fundamentada dos apóstolos, amém? Que é a atual igreja evangélica, mas ele fala sobre a pedra fundamentada, da qual é a graça de Deus, da qual Cristo é a pedra fundamental. Amém? Não é a dos fariseus, dos saduceus, não é a igreja evangélica que é fundamentada pelo Pedro, Tiago, João, mas a pedra fundamental onde Cristo é o cabeça. Amém? Que é a igreja da graça de Deus. Que é a igreja da graça de Deus. E essa geração má e adúltera não consegue enxergar que a graça de Deus é a igreja que hoje, não estou falando de parede concreta, estou falando de pessoas formadas, onde formam ali para estudar, porque não existe a palavra igreja no hebraico. O hebraico é garral, significa congregação, onde pessoas se congregam ali para estudar a verdade da palavra de Deus. Onde Cristo ali, né, é o cabeça dessa igreja. Cristo ali habita nessas igrejas, que são pessoas, e que nos deu a mente de Cristo para entender todas essas coisas aqui. Essa geração má e adúltera são todo o sistema religioso atual, que ele diz que pede sinal. Pede sinal. Mateus 16, 14, 17, ele diz, ele pergunta ali, quem dizem que sou? Quem dizem que sou? Uns diziam João Batista, outros diziam Elias, e outros diziam Jeremias ou algum dos profetas. Mas ele continuou perguntando, quem dizes que sou? Então, respondendo, Simão Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas. Olha o sinal de Jonas aí. Bar-Jonas. Bar é uma palavra aramaica que significa filho de Jonas. Simão, filho de Jonas.
Simão Barjonas, esse é o nome correto de Pedro. Não é Cefas, que Cefas não é hebraico, Cefas é assírio e Pedro é grego, né? Mas o nome de Pedro é Simão Barjonas. Simão Barjonas disse, né? Tu és o Cristo, Filho de Deus. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado é Simão Barjonas, porque não é carne e sangue que tu revelaram, mas o meu Pai que está no céu. Né? Então eles pediram sinais, um sinal, né? Uma geração má e adulta pede sinal, mas ele diz, nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal de Jonas. E olha o sinal de Jonas aí. Nenhum sinal será dado, senão o de Jonas, de Pedro, onde Cristo, ele disse aqui, tu és o Cristo, Filho de Deus. E Jesus diz, você é bem-aventurado, porque não foi carne e sangue que tu revelou, mas meu Pai que está no céu. A igreja que as portas do inferno não prevalecerá, ela é revelada do céu. Não é revelada dos homens, não é revelada dos homens teólogos, dos doutores, dos historiadores, dos bacharel. Não é revelada a teologia dos homens, mas é revelada do Cristo em nós, que nos dá a mente de Cristo. Amém? Abençoados, que igreja é essa? A igreja da graça de Deus, a igreja que o irmão André estou aqui, né? Eu e os outros irmãos estamos aqui, né? Eu estou aqui 3 vezes por semana, né? Segunda, quarta, sexta e sábado, 4 vezes por semana, trazendo para você essas revelações, trazendo para você a luz da palavra correta, sem teologia de homens, mas a palavra revelada, a graça de Deus. Essa é a igreja que Cristo está falando, a igreja da graça de Deus, sem vínculo doutrinário humano nenhum. Não tem nenhum vínculo doutrinário humano, não tem nenhum vínculo doutrinário do sistema religioso dos homens. Amém? Mas se refere à igreja dos arrolados, dos enumerados, listados, dos predestinados ao céu. A igreja dos filhos de Deus. Todos nós aqui somos arrolados, listados, predestinados para estar lá no céu com Cristo. Porque a nossa pátria é no céu. Nós somos espíritos num corpo de carne. Esse espírito que é o seu eu verdadeiro, o meu eu verdadeiro e o eu verdadeiro de todos vocês que me veem, a morada, a pátria é no céu. Pátria local onde nascemos no céu. Estamos aqui para aprender e levar conhecimento para mais pessoas. Você que está me ouvindo está aprendendo a graça de Deus. A sua missão é levar esse conhecimento a mais pessoas. Por isso que eu sempre falo, não deixe de se inscrever, não deixe de dar like, não deixe de convidar a pessoa para se inscrever, porque você fazendo isso, você está levando esse conhecimento a mais pessoas. Você está botando a candeia no alto, iluminando mais pessoas, e não está se escondendo, não está guardando só para você. Amém? Muitos dos nossos irmãos estão perdidos nesse sistema religioso atual que estão por aí. E é nosso dever esclarecê-lo, é nosso dever levar a luz até eles. Essa é a igreja fundamentada que Cristo disse que o mal não prevalecerá. Ele usa a palavra inferno. Inferno é uma figura de linguagem. Não existe inferno, inferno é sepultura, inferno é a morte. Então ele pode usar aqui figura de linguagem como, né, que a igreja da graça, a morte não prevalecerá.
Porque a igreja da graça não é terrena, é espiritual. Não foi revelado dos homens na terra, mas foi revelado do Cristo no céu. Amém? O próprio Cristo glorificado revelou para Paulo na estrada de Damasco. Não foi homens, não foi Pedro, não foi Tiago, não foi João que ensinou Paulo. Não. Ao contrário, ele disse que quando recebeu a graça, foi lá se encontrar com os que eram apóstolos antes dele, Pedro, Tiago e João. Ele disse que eles nada o acrescentaram, porque a graça de Deus não é revelada de homens, ela é revelada do Cristo em nós, que nos dá a mente de Cristo e visão para enxergar todas essas coisas. Por isso que Paulo fala aos Hebreus 12, 23, 24. Esta graça de Deus é a igreja dos primogênitos arrolados nos céus. É igrejas, né, onde o juiz é Deus. Amém? Essa aqui é a igreja da graça de Deus, a igreja dos espíritos dos justos aperfeiçoados. Todos vocês que estão crescendo a cada dia na graça de Deus, vocês são os justos aperfeiçoados. Vocês são esses espíritos, filhos de Deus. Vocês são esses justos aperfeiçoados. Vocês são esses primogênitos arrolados no céu. Amém? Eu agradeço a todos vocês. Vou ficando por aqui. Se inscreva no meu canal, canal MDCG André Palhares. Muito obrigado. Uma tarde abençoada para todos vocês. Hoje é quarta, né? Sexta tem mais, tá? Sexta eu estou de volta. 10 paz.